A gente faz uma contagem regressiva, 10 até chegar ao 0, e aí a gente passa a palavra para Clenira, para Lenice, para abrir a noite de histórias. Vamos todo mundo fazer isso? Vocês topam? Sim. Quando eu levantar o dedo, a gente começa. 1, 2, 3 e 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Aí agora todo mundo desliga o microfone. Tá? Liga os microfones. Isso. Boa noite, boa noite bem gostoso para todos que estão conosco nesse momento e os que vão chegar depois serão muito bem-vindos. Eu queria fazer uma relação dessa nossa noite, num tempo desse tão difícil, esse caos que estamos vivendo, mas a gente quer trazer alegria hoje, celebrando os nossos 10 anos de Noite de Histórias. Isso veio um pouco antes, quando eu, Clenira Mello e Lenice Gomes, resolvemos loucamente montar, fundar o Companhia de Palavras Andarilhas. A gente queria juntar pessoas. E desse Companhia de Palavras Andarilhas, por Lenice ser muito andarilha realmente, surgiu, um tempo depois, a nossa Noite de História, esse projeto abraçado pela Universidade Federal de Pernambuco. E esses 10 anos foi só alegria, foi só emoção, foi só contentamento, cresceu, nós não demos mais conta e nos abraçamos muito com tanta coisa, o grupo cresceu, está aí uma família, 10 anos de trabalho ininterrupto, uma vez por mês o nosso encontro no teatro. Eu acho que no tempo de hoje, no que a gente está vivendo, a gente precisa realmente de dar uma parada nesse caos. Pensar um pouquinho em alegria, e a história é um passaporte para isso. Ela nos transporta, ela nos leva para onde a gente quer, nem que seja momentaneamente. E a gente precisa disso agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, celebração e alegria vai ser realmente o mote dessa noite de hoje. E desde já, os nossos agradecimentos a todos que estão aqui. Lenice? Olá, boa noite, gente querida. Que alegria que a gente, até hora que eu fiquei muda diante de todo mundo aqui, né? Gente que está lá longe e a gente poder se ver através de um vídeo. Mas eu quero dizer que o grande desejo das Noites de Histórias foi, desde o início, oferecer, presentear a arte da narração. Nestes 10 anos de parceria com o Teatro Joaquim Cardoso, a CIA Palavras Andarilhas buscou reunir as vozes dos contadores desta cidade e de tantas outras. As Noites de Histórias abria espaço para ações culturais e projetos educativos. O palco se iluminava e pessoas podiam compartilhar de momentos em que a tradição oral criava cenários mágicos, descobertas e a paixão pela arte. O fogo de contar atravessa séculos, as línguas e o espaço. Penso que o nosso propósito sempre será espalhar as palavras. Penso também que, como artistas, mantivemos-nos resistentes. E é por isso que esta noite ainda acontece. Sejam bem-vindos. A Noite de Histórias sempre acolheu pessoas de vários lugares. O povo daqui, o povo de lá. E em 2010, na primeira Noite de Histórias, quando lá no Teatro Joaquim Cardoso, a Lenice e a Clenira reuniu pessoas em volta da palavra, e lá estava a Benita Prieto. Né? Foi em abril de 2010. E hoje, em 2020, a Benita Prieto, diretamente de Portugal, volta
para os braços da palavra, volta para a Noite de Histórias. Ela que é produtora, curadora de projetos de leitura, contadora de histórias, escritora, e está com um trabalho lindo, e a gente vai ouvir agora a Benita Prieto. Benita? Então, boa noite para todos. Olha, fui lá assim eu tenho uma foto muito engraçada minha com a Lenice, que eu vi agora essa foto, a gente na frente. Eu me lembro que a Lenice falou assim, esse jeitão dela, né? Vamos fingir que tem uma fogueira aqui, Benita, vamos fingir que tem uma fogueira aqui. Essa fogueira que alimenta a gente, né? Essa fogueira que está aqui, da palavra. E foi tão bonita essa noite. Depois a gente foi jantar, me lembro perfeitamente de tudo que aconteceu naquela noite. E é um prazer estar aqui, né? Tanta gente que muitos eu conheço pessoalmente, outros eu não conheço pessoalmente, conheço pela internet, mas é um prazer estar aqui. Então, me desculpem, né? Aqui eu estou em Portugal, eu moro há 3 anos aqui em Portugal, em Alhandra, que é um lugar do lado de Lisboa, 20 minutos de Lisboa. E aqui, nesse momento, está 4 graus. Então, está frio. Ave Maria! E são quase 11h30 da noite, né? Então, realmente, contar história. Nesse horário é bom contar história, como eu falei para o pessoal antes. Se a gente tivesse ou aí, né? Aquele calorzinho gostoso, então no Rio de Janeiro, né? Tomando um chopinho aqui, menina, nem tomando chá tá dando para segurar, enfim. Mas então é para eu contar uma história, né, Lenice? É isso? Para contar uma história? Sim. Então tá. Então eu vou contar uma história para vocês, que é uma história que eu aprendi, assim, a primeira vez que eu ouvi essa história, ela entrou dentro de mim, era o ano de 1996, eu estava na Argentina, foi a primeira vez que eu vi contadores de histórias de fora do Brasil, e foi ali que eu tive a ideia de tudo aquilo que quem me conhece sabe, né, de tantas coisas que a gente fez, inclusive o Simpósio Internacional de Contadores de Histórias, foi ali que veio toda essa história. E aí eu ouvi essa história, quando eu saí eu não vejo. Quando eu saí do teatro, eu estava com a história já na minha cabeça e depois o Celso Sisto acabou colocando essa história num livro dele que chama Mãe África, da editora Paulus, tá? Uhum. Oral, que a gente ouviu, né? Eu ouvi lá na Argentina, contada pela Ana Padovani, que é uma super contadora de histórias argentina. Bom, na África, existe uma árvore muito estranha que se chama baobá. Sua raiz sai do chão e se enrosca no caule, o que lhe dá um aspecto muito esquisito. Contam que uma lebre estava passeando por uma floresta de baobás. A lebre estava com vontade de fazer travessuras, mas estava tão cansada. Foi quando, então, ela viu um baobá, uma sombra maravilhosa. Deitou-se embaixo do baobá e adormeceu. Quando acordou com mais vontade de fazer travessuras. Virou-se para o baobá e disse: a sombra desse baobá é boa, mas dizem que os frutos desse baobá são uma porcaria. E o baobá, ouvindo aquilo, lançou seus frutos para a lebre. A lebre começou a comer os frutos, mas não escutou que as folhas do baobá falavam: lira, 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 cantamos sem boca, falamos sem voz, coração fechado nunca se abriu. Lira, lira, lira. Só que a lebre ainda estava com vontade de fazer travessuras. Virou-se para o baobá e disse: a sombra é boa, os frutos são deliciosos, mas dizem que o coração desse baobá é uma porcaria. E o baobá, ouvindo aquilo, abriu a sua casca,
deixando ver o seu interior. E ali havia finos tecidos, pedras preciosas, muitos tesouros. A lebre entrou dentro do baobá, começou a pegar delicadamente aqueles tesouros, mas não escutou o que as folhas do baobá diziam. Lira, 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 cantamos sem boca, falamos sem voz, coração fechado, hoje se abriu. Lira, lira, lira. A lebre saiu de dentro do baobá, agradeceu respeitosamente todos aqueles tesouros e foi para sua casa. E ali ela se enfeitou toda e foi passear. Quando os outros animais viram o que havia acontecido com a lebre, tantos tesouros, estava tão transformada, não entenderam nada. Então, a hiena se aproximou da lebre e perguntou como é que ela tinha conseguido todos aqueles tesouros. E a lebre contou toda a sua aventura com o baobá. Então, a hiena foi até o baobá, e o baobá lhe deu a sua sombra, lhe deu os seus frutos e abriu a sua casca, deixando ver o seu interior. Acontece que quando a hiena entrou dentro do baobá, começou a pegar os tesouros todos de uma vez. E o baobá, pressentindo perigo, fechou a sua casca, aprisionando a hiena, que morreu. Dizem lá na África que a partir desse dia não há homem ou animal que saiba o que existe dentro de um baobá. Dizem também que a partir desse dia a hiena começou a buscar carne podre para se alimentar. Dizem lá na África que o coração dos homens pode ser como o do baobá, ter tesouros e abrir-se, mas também pode ser como o da hiena. Lira, lira, lira. Obrigada. Lindo, lindo, Benita. Maravilhoso. E Benita soprou palavras. Coração de baobá. Todo mundo que está aqui tem coração de baobá. E Benita soprou palavras lá de Portugal, veio com esse friozinho. Aí a gente tá aqui que está muito quente, ficou aquele clima bem gostoso pra gente. Gratidão, Benita. Mas a nossa noite continua. A nossa noite continua com mais uma mulher que já esteve também na nossa noite de histórias, não é? E olha lá da Amazônia, essa mulher, ela organiza o encontro de contadores de histórias da Amazônia e também o Festival Pororoca de Histórias. É a Andrea Cosi. Ela é mestre em educação, contadora de histórias, professora, escritora e pesquisadora de poéticas orais, mitopoética amazônica e contadores tradicionais. Andrea, cadê você? Nos encante aí com esses contos aí da Amazônia. Boa noite, que alegria estar aqui. A Benita contando a história do baobá, eu fiquei lembrando como a simbologia dessa árvore tem a ver com a minha ida para Recife. Foi a primeira vez que eu toquei um baobá. Então, a Lenice e a Clenira me levaram para ver. Eu disse, eu quero ver um baobá. Porque aqui nós temos a samaúma, que é também uma árvore muito simbólica para nós. Os povos originários acreditam que é na samaúma que moram os encantados, né? Eu agora estou fazendo doutorado e o contador tradicional que eu pesquiso, ele me contou que há curupira, porque para os povos ribeirinhos, o curupira não é um masculino, é feminino. Nós que demos, né? É a curupira. Então, sempre os contadores, as contadoras, as mestres narrativas, eles dizem que é a curupira. Então, eu já aprendi a lição, né? E a curupira mora na samaúma. Então, essa relação do contador de histórias, da contadora com as árvores é muito forte. E aí a Lenira, a Clenira e a Lenice me levaram para ver, eu toquei um baobá. E a Andréa Souza, de São Paulo, me deu um baobá, né? E eu trouxe, e esse baobá está aqui na minha sala. Então,
a simbologia do baobá está aqui, né? E eu ouvindo a Clenira dizer dos 10 anos sem interrupção da Noite de Histórias, é um fôlego muito grande, ouviu? Toda a CIA, Palavras Andarilhas, está de parabéns, vocês são inspiração para todos nós, porque não é fácil mensalmente você conseguir fôlego para as ações. Então, meus parabéns, eu queria dizer isso antes da história, para que ficasse registrado essa força, como as samaúmas, como os baobás que esse grupo tem. Então, minha reverência, e creio que a reverência de todos que estão aqui para vocês. Né? E aí eu trago uma história que essa história está cá dentro, pulsante em mim, por algum motivo, e eu quero compartilhar com vocês essa história. E ela diz assim: Araruna anare, inikewe uaná, Araruna anare. Sempre que uma catástrofe ela chegava perto daquela aldeia, aquele velho homem, ele era como se fosse uma espécie de guardião, de cuidador daquela comunidade. E quando a catástrofe se aproximava, ele tinha alguns rituais que precisava ser feito, que só ele podia fazer. E eram 3 os rituais. E ele precisava ter na memória aqueles 3 rituais para conseguir fazer com que a catástrofe ela se afastasse, ela passasse longe daquela aldeia. E os rituais são os seguintes: ele precisava conhecer o caminho da floresta, porque nesse caminho da floresta ele ia chegar num ponto onde ele tinha que acender uma fogueira sagrada. E ao acender aquela fogueira sagrada naquele lugar específico da floresta, ele precisava dizer a oração especial. E ao fazer esses 3 rituais, a catástrofe passava longe e o povo conseguia viver em paz. E sempre foi assim. Sempre aquele guardião, aquele cuidador, ele conseguia afastar a catástrofe pelos seus rituais. Só que o tempo passou. E como sabemos, o tempo leva as pessoas. E aquele velho guardião, ele partiu. E um segundo guardião ficou no lugar daquele homem. Só que aquele segundo guardião, ele conhecia o caminho da floresta. Ele sabia acender a fogueira sagrada. Mas ele não sabia mais as palavras da oração especial. Mas acreditem que mesmo assim, a catástrofe passava por alto, passava longe daquela aldeia. E foi assim por muitos e muitos anos. E o tempo bateu na porta. E esse segundo homem partiu. E um terceiro homem veio ser o guardião daquela aldeia. E aquele terceiro homem conhecia o caminho da floresta, mas não sabia mais acender a fogueira sagrada e muito menos dizer as palavras daquela oração especial. Mas acreditem, ainda assim, a catástrofe passou longe da aldeia. Você já sabe o que aconteceu. Esse terceiro guardião também partiu. E veio um quarto.
Esse quarto guardião não sabia mais nem o caminho da floresta, nem acender aquela fogueira sagrada, e muito menos ele sabia dizer as palavras da oração especial. Imaginem o que aconteceu. Ele não sabia mais quais eram os rituais sagrados para afastar a catástrofe daquele povo. Mas tinha uma coisa que esse quarto guardião sabia fazer. Ele sabia contar as histórias dos antepassados. Ele sabia dizer para todos as histórias de tudo que aconteceu naquele lugar. Do primeiro, do segundo, do terceiro guardião. Ele sabia contar as histórias. E, por saber contar as histórias, a catástrofe passou longe daquele povo. Contem histórias, contem as histórias, digam da memória viva do lugar onde vocês estão. E assim, contando as histórias, revivendo e reavivando a memória, a catástrofe também vai passar muito longe. Inikeu ekuana araruna anare. Obrigada. Lindo, Andréa, lindo. E aí fomos agraciados agora com essa linda mensagem, nesse momento que nós estamos, a palavra salva, contar histórias, multiplicar os saberes, o quanto está sendo importante na nossa vida. E essa sua história foi bem tocante. Mas a gente continua a nossa noite de histórias, porque a noite não pode parar, já temos muitas surpresas. Preparem-se, mas a gente sai do Pará, porque assim, a noite de história sempre foi assim, sempre Lenice, viajante, aí ia no lugar, fazia amizade com um, ia no lugar, fazia amizade com o outro, era convidada para ir no lugar, e daqui a pouco já trazia aquela pessoa para a noite de histórias, daqui a pouco Lenice já estava em outro lugar, e sempre houve essas trocas. E aí a gente vai agora para São Paulo, não é? Com essa moça linda dos cabelos cacheados, que lançou um livro chamado Mila, né? Ela é jornalista, ela é mestre em letras, pedagoga, escritora, contadora de histórias, e tem um projeto lindo, que é um curso de contação de histórias e leitura para bebê e crianças bem pequenas. E a nossa Fernandinha Munhão, gente. Cadê você, Fernandinha? Estou aqui. Um beijo. Vamos agora aguçem as ouças para ouvir a palavra de Fernandinha Munhão. Eu agradeço de coração o convite, eu adoro todos vocês, estou sentindo falta de um ou outro aí, a Marúcia, a Deise, várias pessoas, e o pessoal que está aqui, eu amo de paixão, gente. Todas as vezes que eu estive aí, eu fui muito bem recebida, é uma delícia. Mas vamos de histórias. Eu só tenho a agradecer aqui o pessoal da companhia. A história que eu vou contar é uma história inspirada no livro Theo, O Menino Azul, do Paulo Riani. Certa vez, há muito tempo, havia um menino chamado Theo, que teve um sonho muito bonito. Ele sonhou que havia descoberto o que poderia fazer para acabar com a podridão que rodeia o mundo. Tudo que fosse de ruim no mundo. E era simples. Bastava que as pessoas pintassem as casas, o mundo de azul. Azul claro, é claro. E era fácil. E ao acordar, ele colocou o seu plano em prática. E ele teve a primeira ideia. Pegou, escreveu uma carta
que era a coisa mais tecnológica e mais avançada daquela época. Escreveu uma carta para o chefe das nações, para que ele pudesse pintar todos os países de azul, azul claro, é claro. Mas ele esperou e nada de resposta. Até que ele teve uma outra ideia. Ele resolveu mandar uma nova carta para o presidente da República, de modo bem gentil, para que o presidente pintasse o nosso país de azul, azul claro, é claro. Assim elas ficariam mais felizes e seriam mais gentis umas com as outras. Mas ele esperou e nada. Até que ele teve uma outra ideia. E de uma vez só, ele escreveu uma carta para o governador do estado, para o prefeito da sua cidade e até para os vereadores. Por que não? E escreveu para que pudesse pintar o estado de azul, pintasse a cidade, tudo, os bairros. E sem respostas nenhuma. Ele esperou e nada. Esse menino ficou tão decepcionado, ele ficou tão triste, que ele chegou a sentar e ficou ali, na calçada, olhando assim, né, de frente para sua casa, e começou a chorar. E ele chorou tanto que chegou a dormir. E quando ele acordou, assim, ainda meio sonolento, ele olhou assim para sua casa e percebeu que a sua casa era pintada de amarelo. E foi aí que ele foi na casa do seu avô, pegou latas e latas de azul, exatamente um azul claro, é claro, e começou a pintar a fachada da sua casa. E foi pintando, e a sua casa começou a ficar linda, deslumbrante. Os vizinhos se encantaram tanto com a sua casa que resolveram também pintar a fachada das suas casas. E o bairro todo começou a ser pintado de azul claro. E foi aí que essa ideia se espalhou para o mundo todo. Dizem até que os astronautas, quando estão lá no espaço, eles conseguem visualizar o planeta Terra como uma linda esfera plana? Não, redonda, toda pintada de azul. Azul claro, é claro. Show, querida. Que lindo, Fernandinha. Muito agradecido trazer essa história tão linda para a gente, nossa terra. Obrigada. Agora, obrigado, gratidão, muita gratidão. Agora, gente, vocês gostam de surpresas? Quem gosta, levanta a mãozinha assim. Eu quero ouvir. Quem gosta de surpresa? Pois é. Preparamos uma surpresa para vocês. Só que, cadê Lenice? Lenice, cadê você? Lenice? Lenice, cadê você? Eu sou Lenice. Pronto. Eu aqui, alô? Porque, olha, presta atenção. A surpresa não vai vir assim, de mão beijada. Lenice agora vai fazer uma adivinha aí. Se alguém acertar, aí a surpresa vem. Vamos lá, Lenice. Com você. Essa foi surpresa, viu? É surpresa para todo mundo mesmo. Mas veja só, o que é o que é. Pode ser quente, pode ser frio. Não sabe viver parada, a sua praia é a sua sorte.
É o quê? E aí? Pode ser crente, pode ser quente, pode ser frio, pode ser forte, pode ser fraco, não sabe viver parado. Vento! É vento! Vento! Quem acertou? É o vento? Mônica, eu acertei! Vento que venta. É o Então, vento. muito bem. Então, já que acertaram, agora é com você, Carminha, a nossa surpresa. Ai, que... Gente, momento de tensão. O que eu vou fazer agora, eu faço, mas eu não vejo, é uma adivinha para mim, eu não vejo o que eu estou fazendo. Eu vou deixar meu som ligado, se não estiver dando certo, vocês vão me dizendo, eu vou tirar minha câmera e vocês vão dizendo, tá ruim, tá bom, tá quente, tá frio, lá vai, hein? Carminha, eu acho que se você deixar o seu som ligado, vai ficar dando eco, viu? Não, mas só enquanto entra. Assim que entrar, que vocês fizerem assim, tá? Ou então eu deixo só a câmera. E vocês vão fazendo assim ou assado. Lá vai, viu? Lá vai. Lá vou eu. Um momentinho, hein? Ok. E aí? E aí? Tá carregando o vídeo, mas tá carregando. Ah, beleza, Malu. Quando carregar, a gente avisa. Minha neta. Malu é a assistente de Carminha. Quer dizer, Carminha é Malu que dá o suporte para Carminha. Tá carregando, viu? Pelo menos para mim. Não sei para as outras pessoas se já abriu. Para mim tá carregando ainda. Tá rodando. Ainda está carregando? Porque eu não vejo, né? Tá carregando. A gente vai empurrando com energias positivas aqui. Vamos na fé, que vai carregar. É assim mesmo. Quando parar de carregar, eu aviso. Continua girando. Isso, tá pronto. Tem até uma maionezinha. Pode falar comigo. Tô ficando nervosa. Calma, Carminha, são coisas de tecnologia, faz parte. É a conexão, não tem o que você fazer, não. Vamos aguardar. Se a gente não... Se dar mais uns 2 minutinhos, se não carregar agora, a gente chama um outro contador e joga a surpresa para o final. Nada ainda. De tarde, carregou rapidinho. Eu fui surpreendida, esse é o caso. Eu vou me achando Paulo que fazemos. Chama um contador e tenta depois. Beleza. Certo? Certo. Vamos nós, podemos chamar mais um. E aí, gente? Então a gente continua, daqui a pouco a gente mostra a surpresa, que a surpresa está vindo ainda, que ela está reunindo muita gente para chegar.
É muita gente nessa surpresa, tá difícil. Daqui que junta todo mundo, que fala todo mundo, gente, vamos lá, tá todo mundo se organizando. Aí ficou difícil para ela entrar, mas ela vai chegar. Sua carreira, se estiverem desligados, como assim? Alguém tá daqui? Deixa eu dizer uma coisa. Minha ajudante de tecnologia chegou. Aí, se eu tiver feito alguma coisa errada, ela vai me ajudar agora, um momentinho. Vamos lá. A hora é, senão a gente já está aqui preparado para o próximo. Drive. Compartilhar. É porque não carregou, André. Não carregou. Eu tinha feito, mas está aí no André 30 e a outra André eu não consegui. André 30 tem. Mas eu não sei também o outro. Não certo. Esse momento, porque quando entra muita gente, eu acho que agora vai. Para colocar no... Não. É sua Helena, mandou uma mensagem perguntando. Gente, nós vamos baixar pelo YouTube e aí a gente vai fazer isso mesmo. Na sequência, chama outro contador e aí a gente, depois desse, a gente passa pelo YouTube, tá bom? É porque tem muita gente aí realmente não está dando conta, viu? Então a gente continua. Pois é. Bem, já vieram 3 mulheres, está na hora de chegar um homem, né? Nessa noite de histórias. Rapaz, aqui dizem que ele é do Rio de Janeiro, né? Mas esse homem já viajou o mundo, né? Está vendo palestra, contando histórias, pesquisando os contos africanos. Ele é um pesquisador de contos africanos e de lendas populares do Brasil, né? É escritor, palestrante, contador de histórias. Não sei quantos livros publicados. Tem um que, Bichos da África, são 4 volumes. Tem um que eu acho lindo, que é O Rei do Mamulengo. E tantos outros, né? São mais de 20 livros publicados. É o nosso Rogério Barbosa. Eu tive a honra, em uma das noites de história, também já veio, né, para o Recife. Estive naquele palco sagrado do Joaquim Cardoso, conversando com o Rogério Barbosa, e agora, assim, online. Muito bem-vindo, Rogério, a palavra é sua. As palavras são suas. Muito obrigado. Saudades de Recife, saudades de Olinda, contando histórias ao redor do Baobá, lá na praça em Olinda, né? Saudades aí de Recife, do teatro, e torcendo para que tudo volte ao normal, né? Para que nós possamos nos encontrar realmente, presencialmente, no próximo ano. Uma história que é da Nigéria, mas antes você falou quantos livros eu já publiquei até agora, não é isso? São 30 anos de carreira, já são mais de 100 títulos. 104 precisamente. Depois vocês pesquisam aí, gente, que tem muita coisa boa. Pois é, tá bom. Isto é uma história séria. Um rei disse que daria uma fortuna fabulosa a um homem que conseguisse cumprir 3 tarefas. A primeira delas, ficar presa dentro de um quarto completamente nu, um quarto lotado de moscas até o teto, sem se coçar uma vez sequer. A segunda tarefa, comer uma pimenta gigantesca que ardia como fogo, sem sentir dor. E a terceira e última tarefa, contar uma história que levasse um dia e uma noite inteira sem parar. Essa notícia foi proclamada em praça pública e a multidão lá amontoada ao ver, né, a promessa que seria as barras de ouro, fazia mas todo esse entusiasmo logo se acabou quando souberam das dificuldades das 3 tarefas. Mas candidatos não faltaram.
vieram de todos os lugares. Vieram do Mali, do Sudão, até das longínquas montanhas da Etiópia. Mas ninguém conseguia. A multidão ficava lá fora, ficava rindo e zombando dos homens que saíam correndo do quarto lotado de moscas, coçando-se todo. Ninguém conseguia. Até o dia em que o língua do rei pediu permissão para participar da prova. O língua é um homem que atua como porta-voz dos reis, porque esses reis são tão importantes que eles não podem dirigir a sua palavra ao povo. Então eles sussurram ao ouvido deste homem, que é chamado de língua, porque ele é o língua do rei. E é esse língua que fala, então, para as pessoas. E esse era o língua. O língua, então, se dirigiu ao primeiro quarto, tirou as roupas, entrou nu dentro do quarto lotado de moscas. E por uma janelinha, protegida por uma tela de arame, guardas do lado de fora o ficavam vigiando para ver se ele não ia se coçar uma vez sequer. E assim que ele entrou no quarto, as moscas voaram em cima dele, cobrindo da cabeça aos pés. Ele então virou-se para os guardas que o vigiavam pela janelinha e disse: sabem, no caminho, quando eu vinha para cá, eu vi um cavalo, lindo, lindo, todo cheio de pintas. O cavalo tinha pintas, aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali, aqui. E ele ia contando assim, ao mesmo tempo espantando as moscas, sem que os guardas percebessem. E ele ficou ali durante 1 hora, mostrando as pintas que o cavalo tinha todo pelo corpo. E ele foi declarado vencedor da primeira prova. Foi o primeiro homem que conseguiu ficar nu dentro daquele quarto lotado de moscas, sem se coçar uma vez sequer. E lá se foi ele para cumprir a segunda prova. Um homem veio, trouxe uma pimenta que era enorme, do tamanho de um dedo de um homem, entregou ao língua. Ele colocou a pimenta na boca, engoliu, e ao mesmo tempo, ele pegou um punhado de milho que ele tinha dentro do bolso e jogou no chão. E assim que as galinhas vieram correndo para pegar o milho, ele começou a espantar as galinhas. Xô, 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 saiam daqui, xô, xô. E ele soprava com muita força cada vez que ele falava, e também ele aproveitava para jogar fora os pedacinhos da pimenta que ele tinha engolido. Xô, xô, xô. E ele acabou sendo declarado vencedor da segunda prova. Foi a primeira pessoa que comeu aquela pimenta gigantesca e não demonstrou sinal algum de dor. Faltava a última prova, que é um desafio para qualquer contador de histórias. Imaginem, contar uma história que durasse um dia e uma noite inteira. E ele contou perante a corte, o rei em seu trono, rodeado por seus nobres, por seus griots. E ele disse ao rei: a minha história é sobre um ratinho que todo dia invadia um grande armazém onde estavam os grãos de milho estocados. Esse ratinho pegava um grão de milho, saía. Ele voltava, pegava um grão de milho, saía. Ele voltava, pegava um grão de milho e saía. Ele voltava, pegava um grão de milho e saía. E foi contando aquilo durante horas. Ninguém mais aguentava aquela lenga-lenga. Alguns dormiram. O rei, aborrecido, levantou-se, retirou-se, mas antes deu ordens para que entregasse o prêmio a esse homem que conseguiu contar, nem foi preciso, uma história que já tinha levado o dia inteiro. E assim ele foi o grande vencedor das 3 provas. Maravilhoso. Como sempre, os contos trazendo ensinamentos, trazendo nesse momento agora que nós estamos precisando nos reinventarmos, não é? O quanto esse conto traz, quantas vezes
nesse momento que nós estamos vivendo, tivemos que criar tantas estratégias para, né, continuarmos vivos e seguirmos resistentes. Carminha, e aí, Carminha? É o seguinte, como a gente está, a sala está muito cheia, e esse filme está no HD de Johnny, aí o meu HD não está dando conta de fazer. Johnny está aí para apresentar pelo HD dele. Johnny está trabalhando. Vamos ver, viu? Qualquer coisa eu boto o link aqui e todo mundo entra no link, aí consegue assistir. A gente pode fazer o seguinte, a gente finaliza, você passa o link e aí cada um assiste sozinho, né? Mas a gente ainda vai continuar aqui tentando um pouquinho, peraí. Certo. A gente continua, chama mais um contador, vamos chamar mais um enquanto vocês tentam ou quer tentar agora? Chama outro. Pois é. A Noite de Histórias, ela sempre acolheu todas as vozes. Então, eram vozes femininas, vozes masculinas, de todas as idades, pessoas que já contavam histórias, pessoas que nunca contaram histórias. Então, aquele palco sempre foi muito democrático. E sempre foi muito bom quando alguém subia naquele palco sem nunca ter contado uma história e descia tão feliz, né? E hoje nós temos uma contadora de história que está estreando, né, com a Noite de Histórias, que é a Andréa Souza. Andréa, seja muito bem-vinda à Noite de Histórias, né, nesse formato online. Vai conseguir? Vai. Andréa, daqui a pouco você volta, Andréa. Desculpa, Andréa, desculpa, momento de tensão. Ela não entrou ainda, ela vai entrar. Vamos lá. Todo mundo aí tem energia positiva, fé, vamos fazer uma corrente aí, porque momento online é assim, tem dessas coisas. Vai, agora vai. Ai, que bom. Estão vendo? Estamos. Ai, graças. E ouvindo? Não começou. Estão vivendo? Do lado dele. Do lado dele. Desde sempre a palavra foi de busca pelo sagrado e pelo poético. Se juntam os mundos para dizer do homem e o seu impulso infinito para criar, agir, sentir e ser. No princípio era o céu, a terra e o mar. A lua, as estrelas e o sol moviam-se no espetáculo primordial. Era o início de tudo. E uma longa caminhada deveria ser feita até que o animal humano se tornasse sujeito do cogito ergo sum, o que representa ter o domínio da razão e a consciência do ser. É o início de tudo. Era uma vez. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. E sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Gênesis 1, 26. E assim seja louvado. Poesia, histórias, lembranças, afeto, trocas, esperança, certezas, incertezas, buscas, medos, miragem, imagem, fantasia, aprendizado, descoberta, resistência, harmonia, oração, semente, ilusão, conhecimento, música, encontros. E assim, acredito que o percurso e a experiência da vida de cada um é uma ferramenta única, extremamente rica, para encantar o outro no ato de contar uma história. Obrigada, Cia Palavras Andarilhas, pelos 10 anos das Noites de Histórias. Projeto Noite de Histórias, um projeto de vida, um presente de vida, onde as estrelas não são as pessoas
As estrelas são as histórias que saem das bocas das pessoas. Nesse projeto, caminhamos juntos há 10 anos. Obrigada, Cia Palavras Andarilhas. Obrigada às histórias que saem de boca em boca e brilham em todos os espaços onde abrimos esse portal, o portal das histórias, que as histórias sobrevivam por muitos e muitos e muitos anos. Participar e ser da Cia Palavras Andarilhas, para mim foi como amor à primeira vista. Aprendi a compartilhar a linguagem comum da beleza do narrar histórias com e para o outro. Porque amor à primeira vista é alma trocando de corpo feito pássaro de ninho. É raio. E a todos tenho muita gratidão por estarmos sempre juntas e principalmente nesses 10 anos de narrar, cantar e contar histórias. Espelho meu, no espelho meu rosto, rugas, lugar de memórias, cada uma sua história, do amargo ao doce, vivido. Aos 55 despertada, Metafá me envolve, Fátima reinventada estou, na superação amorada. Das cores do arco-íris me cubro, cabelos acesos, faces ruborecidas, lábios florescidos, alma liberta, pássaro em voo, perdoo e agradeço, plena me encontro. Presente de palavras, memórias e afetos. O título desse nosso encontro, tão pertinente no momento, me motivou a arriscar um relatório. Esse título me faz dizer que memórias e afetos foram os fios da teia que tecemos nesses 10 anos do projeto Noite de Histórias. E esse tempo foi alimentado por sentimentos, emoções que foram registrados magistralmente pelo nosso fotógrafo oficial e exclusivo, Vinícius de Souza. Eu faço uma ligação desse título com a nossa caminhada, usando a expressão memória e identidade, onde firmamos nosso foco na preservação da memória da ancestralidade na tradição oral. Nossa identidade é isso. Mas não descartamos a literatura autoral. Ela é mostrada através da palavra falada, carregada de significados e beleza. Foi assim que nesses 10 anos fizemos a operação matemática de somar, multiplicar e dividir afetos entre quem conta e quem aprecia. Nesses 10 anos, nos abraçamos, nos entrelaçamos nos fios e teias das histórias contadas lindamente nessas noites. Estamos fechando um ciclo de 10 anos nesse ingrato 2020, ano tão difícil quanto desafiador. Como a palavra nos traz emoção, especialmente na arte de contar história, para isso estamos aqui. Mesmo nesse novo formato, distantes, sem palmas, sem abraços, sem aconchego, sem ver olhos brilhando de encantamento. O que nos conforta é saber que as histórias são trazidas na boca, no coração e na alma de cada povo. Aí o contador recebe isso e devolve ao ouvinte que ofereceu os seus ouvidos generosamente para escutá-lo e se encantar. É isso que fazemos. Esse é o nosso presente, coroado pelas memórias e afetos trazidos pelas histórias e pelas pessoas que contam e se encantam. Agradeço a todos os músicos, atores, professores, circenses, declamadores, escritores, poetas, bonequeiros, dançarinos, intelectuais, brincantes, todos que passaram por nossas noites nesses 10 anos. Vai aí o meu agradecimento especial a todos os contadores de história. Minha
Eterna gratidão aos que fazem a CIA Palavras Andarilhas. E minha reverência toda reverência à equipe responsável pelas noites de história ao longo desses encantados 10 anos. A todos, meu maior afeto, carregado de memórias. Meu abraço. Muito bom. Super emocionada, gente. Muito linda. Muito bonito, muito emocionante. Recordar é encantador, belíssimo, maravilhoso. Muito obrigada. Foram tantas imagens que diziam tantas palavras. Foram milhões de palavras, milhões de memórias, e todas misturadas. Foi incrível. Agradecer ao Johnny, que junto com a gente, né, se jogou nessa aventura. Não foi fácil para a gente, porque eram muitas fotos, mas a gente tentou reunir o maior número possível para poder agraciar a todos. E os que não estão aí, sintam-se agraciados pelas nossas palavras, porque foram muitas. Mas, agora você, Andréa Souza, você faz parte dessa história também. Da nossa história, contemplando os 10 anos da CIA Palavras Andarilhas. A Andréa, ela é contadora de histórias, escritora, professora, coordenadora do Centro Cultural Santo Amaro, também ela dá formação, e escreveu um livro que eu achei o nome lindinho, uma graça, Toinha dos Inhamuns, a menina que amava as palavras. Andréa, sinta-se abraçada e acolhida pela noite de histórias. As palavras são suas. Meus queridos, depois de ouvir essa história magnífica contada por fotos, depois de ouvir esse áudio, essas palavras, meu Deus, contar depois disso. Eu vou ter que dizer aqui agora um trava-língua, porque perguntam-me por que persisto pronunciando palavras principiadas por P. Por que por P possuo predileção? Por P principia-se palavra. Palavra das noites das histórias, palavras dos 10 anos da Companhia Andarilha, palavras que permeiam essa pleiade de contadores aqui. Eu vou contar a minha história mais permeada tentando conter soluços, nós que a palavra nos vem tão, graças a Deus que vem, mas nesse instante, após um vídeo desse, misericórdia. Mas antes que eu comece a contar, eu vou contar rapidamente uma história que aconteceu comigo e a Lenice. De quando vez Lenice e eu nos encontramos por conta aí das iniciativas, dos movimentos, dos encontros de contadores ao longo desse Brasil precioso. E sempre que eu estou em um hotel, que a Lenice descobre onde eu estou, a Lenice me chama, vem para o meu hotel. E lá vou eu, para o hotel da Lenice. E num desses, precisamente em Florianópolis, nós acordamos, nos arrumamos para o café da manhã, e daqui a pouco começamos, ela dizia uma adivinha de um lado, eu desentrava a língua do outro, ela falava uma parlenda, eu falava uma trova, e ficamos em pé, cada uma em cima das nossas camas, como duas meninas. E daqui a pouco ela jogou o travesseiro em mim, eu joguei o travesseiro nela, daqui a pouco ela parou, pegou um anel e foi me dar um anel de presente. Naquela justa hora, a camareira, ouvindo aquele labacé todo, não sabe, aquele burburinho todo, botou a cabeça assim no nosso quarto. Na hora que a Lenice estava me dando o anel de presente, e a camareira perguntou,
desculpa, vocês são namoradas? E eu disse, sim, e ela está me pedindo em casamento agora. Eu contei isso aqui, sinceramente, foi para administrar a emoção de ouvir e de ver esse vídeo. A minha querida Benita Prieto, enquanto contava a história, ela falou 16 vezes a palavra baobá. Andréa Cosi, outra preciosa, falou 10 vezes a palavra baobá e citou esse. Esse é um prêmio, um troféu baobá, que ele é anualmente concedido àqueles que valorizam, aqueles que divulgam, aqueles que acolhem, quer sejam contadores, editoras, livreiros, empresas que valorizam e difundem a arte de contar histórias, e é considerado pela grande mídia como o Oscar dos contadores do Brasil. Então, eu vou contar a minha história. Nos falaram que temos 5 minutos e vamos administrar muito bem esses 5 minutos. A história que eu vou contar é a história escrita pelo meu querido amigo, poeta, artista plástico, ilustrador, contador, Paulo Debes. As 5 pedrinhas. Um dia desses, à beira de um riacho, 5 pedrinhas estavam ali a conversar, a discutir sobre os seus sonhos. A primeira pedrinha disse, o meu sonho é fazer parte de uma grande muralha. A segunda pedrinha disse, o meu sonho é integrar a parede de um esplêndido castelo. A terceira pedra disse, já o meu sonho é fazer parte de um belíssimo jardim, com flores multicores e multiaromas. A quarta pedrinha disse, já o meu sonho é fazer parte de uma ponte. Eu quero muito assistir o ir e o vir das pessoas. A quinta pedrinha já ia dizer qual era o seu sonho, quando, de repente, ouviram um tropel. As pedras, as terras ao redor daquele riacho pareciam tremer, quando se deu um tropel, um pelotão de guerreiros prontos para uma guerra que aconteceria logo ali, bem perto. E aquele pelotão era conduzido por um gigante, tão ameaçador quanto arrogante. Quando passou aquele tropel com aquele gigante amedrontador, a quinta pedrinha disse, sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é matar esse gigante arrogante. Daqui a pouco, o menino que você olhava para ele, pela sua aparência frágil, você não daria nada. Aquele menino pequeno, frágil, agachou-se perto ali, à beira daquele riacho, observou aquelas pedras e retirou aquela pedrinha. Colocou aquela pedrinha em sua algibeira e foi para o campo de batalha. Para uma batalha que o menino sabia que seria uma batalha definitiva. Lá chegando, aquele gigante arrogante vociferava ameaças, arrotava humilhações contra o pelotão adversário. Aquele menino, então, com a mão na sua algibeira, tirou a baladeira, o estilingue, levou novamente a mão à sua algibeira, pegou aquela pedrinha, ajeitou naquele estilingue, mirou e soltou. E aquela pedrinha atingiu mortalmente aquele gigante arrogante. A lógica nos diria que aquele gigante atingido mortalmente
pelo impacto da pedrinha, cairia para trás. Todavia, e por toda a via, aquele gigante tombou mortalmente à frente. Por trás das aparências, na frente das aparências, há de existir a fortaleza interna, que só a arte, a atividade mais bela da atividade da inteligência humana, que é o contar histórias, atividade essa que se trifurca em 3 outras. A atividade mais bela da inteligência humana é contar, ler e ouvir histórias. Contemos, semeiemos histórias. Um beijo grande, sinto-me tão honrada em estar nessa noite de histórias que honra a oralidade. Obrigada, um beijo a todos. Grato, lindo, muito lindo. Muito feliz pela sua participação, Andréa. Muito feliz. E não esqueça, quando isso tudo passar, queremos você presencialmente, faremos o casamento da sua palavra com a palavra de Lenice, lá no Teatro Joaquim Cardoso. Finalmente, e aí vocês vão poder se casar. Amém! E esse povo aqui vai ser padrinho, meu rapaz? O casamento de palavras. Gente, mas a nossa noite continua. E tem uma moça, em 2019, eu disse assim, tu topa organizar a noite de histórias comigo? Aí ela disse assim, eu disse, sim, vamos. Aí ela disse, eu topo. Tá, eu topo. E aí nós organizamos uma noite, que foi a noite Mia Couto. E quando ela subiu no palco, nossa, como ela estava nervosa, né? Muito nervosa, mas foi linda a participação dela. Thaís, cadê você, Thaís? Thaís Meirelli. Thaís é uma jovem que trabalha na biblioteca do Sesc Lei de São Lourenço da Mata. Ela é bibliotecária de lá. E ela faz um trabalho lindo, né, de literatura lá. Ela tem pesquisado muito a literatura afro-brasileira, tem contado muita coisa. Nessa pandemia, Thaís foi uma grande voz online, sabe? Ela fez muita coisa, muitas histórias. E ela está... Interessante que Thaís, por contar histórias, por se envolver tanto cada vez mais por histórias, ela foi fazer biblioteconomia. Hoje ela está quase se formando em biblioteconomia. Thaís, a palavra é sua. Chegue, minha linda. Oi, boa noite a todos, a todas. Obrigada, Paulo André, pelo convite. Realmente, me fez lembrar a noite de histórias lá no Joaquim Cardoso, que eu estava nervosa, mas que foi maravilhoso, assim, foi uma experiência maravilhosa. E é isso. E quando você me chamou hoje para essa noite de e aí eu decidi vir com essa camisa aqui, já que é a noite de palavras, né? Então, é uma palavra que a gente usa muito aqui no nosso Pernambuco, que é o vice, e ele vem falando que é sotaque cheio de... E aí eu quis trazer também essa homenagem à nossa região. A história que eu trouxe hoje não vai ser da história que eu sempre faço na biblioteca nessa pegada que você falou, nessa questão da cultura afro-brasileira. Eu trouxe a história do livro Colecionador de Peixes, que é uma história que eu gosto muito, de Prisca Agostinho e André Neves, e é o livro da editora Paulina. Se vocês gostem da minha releitura. Pai era um menino que adorava passar pela aldeia, pela sua aldeia. Adorava escutar os mais velhos, muitas coisas, nessas suas andanças, nesse seu convívio com os mais velhos. Com os velhos da aldeia, ele aprendeu a tecer palavras. Também aprendeu o poder
do silêncio e da escuta. Outra coisa também que Ambai gostava muito era de colecionar pedras. Acreditava que as pedras, elas tinham história, porque ficavam por muitos e muito tempo nos locais. Então, para ele, cada pedra, cada formato daquela tinha uma história. Nessas suas andas pela aldeia, em busca de pedras para sua coleção, Ambai encontrou uma mulher. Essa moça estava vestida de solidão. Ambai chegou junto dela e perguntou o seu nome. Ela falou que se chamava Noêmia. Disse que ela tinha vindo de uma devastada. Ambai ficou tão comovido com aquela tristeza da Noêmia que não perguntou mais nada. Só andou ela durante aquele dia. Todos os dias, Ambai ia até o mesmo local para encontrar Noêmia. Mas estava incomodado com aquela tristeza que Noêmia tinha nos seus olhos. Então decidiu fazer alguma coisa para tentar tirar aquela tristeza do olhar de Noêmia. E até a sua coleção de pedras, umas pedras que ele tinha em formato de pérolas, e flipar. E foi, no outro dia, imediatamente entregou a Noêmia. Noêmia pegou, olhou o colar, agradeceu, mas ainda não sorriu. Ambai não estava conformado. Ele queria tirar aquela tristeza que Noêmia tinha nos olhar. Então, foi até a sua coleção de pedras e pegou uma em formato de estrela. No dia, como ele sempre fazia, todos os dias, no mesmo horário, no lugar que sempre encontrava Noêmia, e entregou essa pedrinha. Assim, essa pedrinha, no formato de uma estrela, foi uma estrela cadente que caiu. E dizem que na pedrinha pode ver uma estrela cadente. E fazendo. Noêmia olhou, deu um leve sorriso, agradeceu, mas ainda não tirou aquela tristeza do Ambai, estava inconformado. Como podia? Ele não conseguia tirar aquela tristeza. E ele não se conformava com isso. É aí que Ambai lembrou de um dos ensinamentos dos ancestrais. Lembrou que a palavra tem poder. Pegou duas pedras do mesmo tamanho, mais ou menos como é. Todas as duas pedras, ele pintou cada uma de uma. No dia que ele foi encontrar Noêmia, chegou para Noêmia e disse: peguei duas pedras do mesmo tamanho, em cada uma joaninha para você. Uma para dias tristes, outra para dias alegres. Fazendo isso, entregou as pedras a Noêmia. De repente, uma das pedras voou, pousou no ombro de Noêmia. A primeira vez, todo esse tempo, Noêmia sorriu. Então, Ambai descobriu o segredo para fazer Noêmia sorrir. É tudo o contrário do que ele estava fazendo antes. Então, ele convidou Noêmia para ir com ele até a aldeia. Noêmia perguntou: e qual é o caminho? O caminho é o inverso daquele que você sempre fez. Noêmia topou e foi até a aldeia. No meio do caminho, de repente, Noêmia parou e disse: se chover, a gente vai nadando com os peixes. Isso, Ambai encorajou Noêmia e foram andando até a aldeia. Eles nem perceberam quando viram chegar ao seu destino. Não encontraram direto para cama. Peixe. Grandes Carlos Drummond de Andrade, no caminho existia uma pedra. Existia uma pedra no meio do caminho. Sim, termina a história.
Amei essa intertextualidade com o nosso querido Drummond. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Lindo, Thaís. Gratidão. Muito obrigado por essa sua participação tão linda, diretamente lá de São Lourenço, gente. Grato. Então, Mas a gente... agradecer a Felipe, e eu quis trazer a história, achei que ela meio que teve muito a ver com o ano que a gente vive, embora as pedras que a gente teve no caminho, mas a gente sempre enxerga a pedra e pode enxergar essa pedra como um problema, ou como um desafio, ou como um aprendizado, né? Então, queria deixar essa mensagem para vocês e muito axé para todos. Muito obrigada. Axé para todos nós. Axé. Mas a gente continua. Tem um rapaz que eu acho que ele ficou por último, para ele fechar, assim, com aquele sotaque dele, para a gente dizer assim, ó, Pernambuco está fechando com a noite de histórias. Vamos fechar com Pernambuco. Ele é, assim, um bendito entre as mulheres, né, da CIA Palavras Andarilhas, né? Ele é jornalista, contador de histórias, é músico, ele desenvolve vários trabalhos de incentivo à leitura, participou de um projeto lindo, Armazém das Palavras, e é o nosso colorido, que eu amo as calças dele, aquele colorido e as percatas dele, nosso Guga Bezerra. Cadê tu, macho? Oxe, macho, estou por aqui, que coisa boa. Eu estou por aqui, sou o pó da rabiola, porque a emoção é grande, meu Deus. Deixa eu logo desejar, porque minha memória, meu filho, é danada. Eu não estou tomando ginkgo biloba, então, eu não me esquecer. Olha assim, o sentimento, Paulo, é de gratidão, sabe assim? De gratidão por essas duas mulheres terem parido esse projeto e tá levando isso por 10 anos, reunindo tanta gente boa, de tanta luz, de tanta sabedoria, e de ser um local assim que acolhe e que possibilita a troca por meio de uma história, de uma conversa, de uma coisa assim. De gratidão por estar experimentado, como você diz, né, e ser bendito e ser experimentado entre essas mulheres da CIA Palavras Andarilhas, que, como diz Clarice, a Clarissa Piccola, ela traz a ciranda das mulheres sábias, e eu vivencio isso na CIA Palavras Andarilhas, e de ter experimentado esses 10 anos nas vozes de Clenira, quando ela diz o que passou, como foi a construção, de Lenice, de como foi. Aí vem Carminha, vem Marúcia, vem Mitafá, vem Mônica, vem Inês, né? Vem todas essas mulheres assim que vão trazendo essa força desde Constantino, que agora está em Portugal, está Benita, está bem pertinho dela, e Deise está lá, mas que a gente está todo mundo junto, parece que o oceano vai se encurtando, né? Assim, de tanta gente que passou. É esse meu sentimento de gratidão, 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 gratidão. E é para contar uma história, então vamos contá-la. A história que eu trago, eu ouvi, porque eu escutei o tema da noite, quando Carminha me trouxe, e aí eu disse, Ave Maria, um presente de palavra, foi num momento que eu tive, junto a uma formação com as bibliotecas municipais aqui do estado de Pernambuco, que Marta Diniz está até aqui com o nome Sistema de Bibliotecas Públicas, coisa dela. Marta Diniz é essa mulher linda ali, ó, que está mandando tchau agora. E aí ela reuniu todo esse povo, e nessa conversa, uma mulher, que sempre é uma mulher, né, que traz essa luz, essa mulher chamada Elizabeth de Carpina, que fica aqui, na boca da zona da Mata Norte, aqui na entradinha. Carpina, ela conta uma história, Elizabeth, dizendo assim, que quem contou essa história para ela foi a mãe dela, e que a mãe dela já tinha contado para a mãe dela, aquela coisa, da avó contou para a mãe, da mãe contou para a filha. E quando ela contou essa história, minha gente, a gente parou depois assim para conversar, para refletir, para se debruçar sobre a palavra presenteada e dita. E eu guardo desse momento uma memória muito afetiva, que tem tudo a ver com o tema dessa noite. Então aqui eu vou trazer a história dela, se vocês me dão a anuência, e já pedi a Elizabeth para contá-la aqui, e ela me deu, que eu e Marta correu atrás dela essa semana, e ela conta uma história que a mãe dela contava, ela naquela coisa toda, chamada A Procissão dos Mortos.
Eu nunca tinha ouvido uma história como essa. Reparem nessa história. Diz que numa cidade tinha a filha de um homem que queria muito se casar. Essa mulher queria muito se casar. E o pai dela tinha muitas posses, era um homem muito rico na região. Mas nenhum pretendente, minha gente, chegou, assim, se apresentou para pedir a mão dela em casamento. Essa menina já estava aperreada. Quem não souber o que é aperreada, joga no Google. Porque assim, ela já estava assim, agoniada, aperreada do juiz, porque ela queria se casar e não conseguia. E aí a mãe dela, olha, o pai dela deu um dote muito bom, sabe aquele dote assim, rechonchudo, mas nenhum pretendente se apresentava e essa menina assim, aflita. Bom, a mãe da menina conversando com uma senhora muito antiga da cidade, chamada Dona Chica, dizendo do caos da menina, que a filha dela queria muito se casar e que nem o pretendente se apareceu. Aí Dona Chica disse, ô mulher, por que tu não faz o seguinte? Quando for dia dos mortos, tu espera da meia-noite e nas 12 badaladas da igreja, tu espera a procissão dos mortos sair e pede para ela, com força na palavra e na fé, pedir um marido. Mas menina, a mãe da menina não contou história, mas detalhe, a filha estava cá atrás da sala, numa parede que dividia o corredor para a sala, olha, desbutuca, ouvindo tudo. A menina correu para esse quarto, olha, esse dia a menina se preparou. Ela tomou um banho de água de cheiro, botou um vestido bonito, botou lenço na cabeça e se preparou. Ela passou o dia, porque o dia era o dia dos mortos. E aí essa menina foi para o sobrado. Quando foi perto da meia-noite, ela ouviu as 12 badaladas. E nas 12 badaladas, lá vem a procissão. Minha gente, as almas pareciam que nem andavam, elas flutuavam. O clima da cidade mudou. O povo vinha cantando seus benditos, louvando a Deus. A menina não teve nem medo, ficou daqui, olha, com um terço, pedindo pelo marido. De lá debaixo da procissão, atiraram uma vela, que a vela rodopiou, apagou a chama e a menina segurou. A vela tinha uma fita de laço vermelha. A menina achou linda a vela e a fita. Prontamente abriu um baú que tinha em seu quarto, guardou a vela e tampou. Foi dormir e ao se levantar, minha gente, ela acordou toda agoniada, abriu o baú e, para sua surpresa, não se tinha vela no baú. Tinha um defunto, um homem morto dentro do baú. A menina, não se espantem não, que a menina nem se espantou. Estou olhando aqui para a carinha de vocês, nem se espante. Que a menina, quando olhou o homem, ela chega e fez, achou bonito, não fedia, mas estava morto. Minha gente, essa mulher ficou tão assim, tão abalada, que ela não sabia o que fazer, chamou o pai. O pai veio, viu o defunto, deu um grito, não soube o que fazer, puxava de lá, puxava de cá, o morto não saía do baú. Chama os funcionários da casa, os funcionários vieram, puxava daqui, puxava de lá, puxava daqui, puxava de lá, e o homem, gélido, estatelado como estava, desde que a menina abriu o baú. Chamaram o povo ainda que passava na rua para acudir, de tanta aflição, mas ninguém dava jeito. O jeito foi pedir ao clero. Chegaram na igreja, aí menino, veio padre, veio bispo, veio arcebispo, jogaram um balde de água benta e o defunto lá dentro do baú. Não se tinha jeito. E aí a mãe, desesperada, foi falar com quem? Com a senhorinha mais velha da cidade, a Dona Chica. E disse, Dona Chica, por Nossa Senhora, olhe dentro do baú. E foi contando, e Dona Chica lá, olha, na cadeira de balanço, balançando seu pezinho, e disse, minha filha, não tem problema não.
Você faça o seguinte, na noite do Dia dos Mortos, quando der meia-noite e na igreja badalar os sinos, diga a ela que feche o baú de cadeado. E na hora que a procissão passar, ela tire o baú cá embaixo e pronto, está tudo resolvido. Mas a mãe da menina voltou tão aliviada, minha gente, voltou tão aliviada, correu, chegou em casa, foi falando, e essa menina passou 1 ano com esse homem dentro do baú. Eis que chega o Dia dos Mortos, e quando deu meia-noite, que o sino das igrejas tocaram as 12 badaladas, que sai a procissão com as almas, que parecia que nem andavam, elas flutuavam. Até o clima da cidade mudou. E a menina arrastou esse baú do quarto e pendurou do sobrado, minha filha, o cadeado chega, tilintou. E ela, na hora que foi passando a procissão, ela... Vá! O baú caiu perfeitamente. Ela foi dormir. Logo no outro dia, bem cedo, ela se levantou com o cheiro do café que vinha da cozinha. E ela desceu as escadas, chegou para tomar café e, para sua surpresa, tinha um homem bonito, vistoso, com brilhantina zezé no cabelo, bonito, gola volta ao mundo, estiloso era o homem. Tinha ouvido a história que se passou e estava querendo conhecer aquela mulher. E não é que um olhar e outro, eles se encantaram, conversaram, foram se apaixonando nessa conversa, deu em namoro, deu em noivado, deu em casamento. Agora, Elizabeth diz uma coisa, se foi por conta da procissão dos mortos, quem sabe, mas que eles se encantaram um pelo outro, pela força da palavra e da fé, minha gente, isso amor é infalível. Gratidão demais por ter ouvido essa história. Eu também amei ouvir essa história de Elizabeth. E saúdo aqui essas mulheres que nos trouxeram tantas histórias, principalmente essas mulheres da Palavras Andarilhas, que trazem tantas histórias para nós e oportuniza tanta gente vir trazer mais histórias. Obrigado. Lindo, Guga. Fé no amor. Olha, não existe só Santo Antônio, existem caixões por aí que podem mudar a vida de muitas mulheres que estiverem no Caritó, e homens também. Fé no caixão, fé no defunto, e fé na vida, né? Fé e esperança, que a gente precisa ter muito e continuar. Lindo, Guga. Agora, eu sei que Mônica Xavier está por aí. Mônica, cadê tu? Deise Constantino, diretamente lá de Portugal, está por aí também. Mita Fá também está aí. Então, essas moças lindas, maravilhosas, que fazem parte da CIA Palavras Andarilhas, que ao longo desses 10 anos têm doado o seu tempo, têm doado a sua alegria, doado palavras. Cada uma, por gentileza, poderia falar uns 2 minutinhos nessa noite tão importante para a CIA Palavras Andarilhas. Quem começa? Mônica, 2 minutos, vai lá. Mônica? Liga o som, Mônica, tá desligado o teu som. Rapaz, estava desligado porque são tantas emoções. E esse caba da gota serena contando um caos desse, que eu solteira há não sei quantos anos, né, Guga? Pelo amor de Deus, né, filho? Deixa pra lá, viu? Pega o defunto por aí. Não, esse caixão, deixa rodar. Dizer, Ave Maria, muitas emoções, né? Histórias maravilhosas com essas pessoas maravilhosas, de tão longe e tão perto, me deixou emocionada e todo esse trabalho que foram feitos pelos organizadores da noite me acabou, me deixou reta ao chão, de felicidade e de muita emoção. E como eu disse no primeiro encontro, CIA Palavras Andarilhas é amor à primeira vista. Não é não, André Cosi? Você chegou, meu filho, participou, não tem mais jeito não. É para sempre.
E eu só tenho gratidão a essas duas mulheres, filha da gota, Clenira e Lenice Gomes, que aperreiam, viu? Mas aperreiam e nos deixam muito felizes, né? Por tratar dessa palavra bem apalavrada, bem dita. Não é não, Lenice? Cheiro grande no coração de todos que participaram, os que não puderam participar. E o meu coração está bombando, Paulo André. E amei ver você, porque, minha gente, já faz quase um ano e nós não nos encontramos. Parabéns, essa menina de chapéu amarelo, ouro, amei suas pedrinhas. E pode ter certeza, eu sou a sexta. Maravilha. Grato, Mônica. Grato, quero muito conhecer vocês, abraçarem. Beijo. Beijo. Mitafá, cadê você? Cadê a mulher do cabelo de fogo? Está lá nas aldeias. Mita? Mitafá, cadê você? Liga o som, Mita. Liga o som, Mitafá. Mitafá, liga o microfone. A gente fica bestada, esquece. Liga o microfone, Mitafá. Mitafá. Liga o microfone. Faz um gesto para ela, microfone, a gente não ouve. Eu nem vejo. Cadê a Mitafá? Então eu vou chamar a Deise, Carminha. Depois a gente chama a Mitafá. Deise? Deise? Olá, meu povo, boa noite, boa noite. Tá ligado meu microfone? Estão indo? Ei, pareia! Eu vi. Tá ligado. Minha gente, eu tô aqui do outro lado do Atlântico, explodindo de emoção, morrendo de saudade de todos vocês e com muita gratidão por ter caminhado junto com a CIA esses 10 anos, levada pela mão de Adélia Oliveira, que eu digo que é minha madrinha. Estou vendo aí que é minha mestra querida, Roma Júlia. Eu digo que Roma é minha mestra porque foi ela que me despertou para a contação de histórias, né? Que eu contava histórias no consultório para criança, que eu sempre fui terapeuta de criança, e eu tinha um olhar terapêutico, não tinha um olhar literário, um olhar apaixonado. Eu aprendi a me apaixonar pela palavra dentro da CIA. Então, eu sou muito grata. E todo dia, toda a história que eu conto vem impregnada de CIA Palavras Andarilhas, porque é aí que todo dia eu aprendo e quero aprender muito mais com todas vocês, com todos que participam da CIA. É para mim e sempre será a minha casa e a minha escola. Desculpa, minha gente. Aqui está muito frio, mas hoje vocês, todos vocês, aqueceram meu coração. Eu estou muito feliz e eu sou muito feliz por ser CIA Palavras Andarilhas. Muito obrigada, viu, meninas e meninos. André, que saudade de você também, viu, André? Que alegria ver você organizando essa noite com Carminha. Muito obrigada por tudo, vocês. Amo todos vocês. Beijo, querida. Beijo. Bom, Mitafá! Eu estava desconectada, sem tela. Eu ouvia vocês, mas eu não via nada. Eu não tinha como encontrar o microfone para abrir, porque ele tinha sumido. Bom, gente, olha, a noite foi um presente. Todos os envolvidos estão super de parabéns, né? Essas mulheres aí que gestaram, que pariram, Clenira e Lenice. Bom, quanto a mim, todo mundo sabe que eu tenho uma história de transformação
e dentro da Palavras Andarilhas, ela faz parte dessa história, né? Eu tinha acabado de fazer uma formação, a primeira formação de contação de história, e me deparei com Palavras Andarilhas, e lá foi que eu tive a oportunidade de crescer, subir naquele palco maravilhoso, conviver com essas mulheres e esses homens maravilhosos que impulsionam a gente para frente, para cima, né? Jogam a gente para o alto. Só aprendizado esses anos todos, e só parabéns a toda a equipe, e muito feliz de fazer parte dela. Só mesmo gratidão. Beijo bem grande para todo mundo, e vamos acabar com essa pandemia, gente, para a gente se abraçar. Não aguento mais essa vontade de abraçar. Graças, Mitafá. Beijo, Mitafá. Tá linda, beijo. Bem, Clenira e Lenice poderiam estar em casa. E eu? Você é a última, ainda não. Já acabou de falar para você. Espere aí. Tá bom. Espera um minutinho. Pois é, Lenice e Clenira podiam estar em casa cuidando dos netos, podiam estar fazendo tricô, fazendo um crochê, fazendo um bordado, mas não. Elas gostam de tricotar palavras, elas gostam de aperrear o povo. Ainda bem, né? Porque assim eu tenho o maior orgulho e acho que elas servem de inspiração para todos os jovens, pela força, pela energia e pelo amor ao que elas fazem, né? Dessa sua jornada quanto professoras, quanto mulheres, pela sua independência, por acreditar no poder de transformação do mundo através da palavra e poder juntar tanta gente de tantas idades, né? De tantas cores, de tantas formas, vindo de tantos lugares. Então, é muita gratidão por, em vários momentos, ter estado junto com a CIA Palavras Andarilhas, em momentos organizando Noite de Histórias, em outros contando histórias, em outras estando lá para ouvir, né, outras histórias. E eu saio de cena, vou entregar para a Carminha para que ela feche, ter a sua palavra final, depois ela passe para as divas, né, a Lenice e a Clenira, para fechar a noite com essas palavras. E dizer que meu nome é Paulo André Viana, porque eu comecei a noite e apresentei todo mundo. Eu me apresentei. Considerando que nós estamos, né, para o mundo todo, tem várias pessoas que talvez não me conheçam. Eu sou contador de histórias, escritor, trabalho com projeto de teatro e literatura. E eu saio de cena, agradeço às meninas pela confiança, né? E foi maravilhoso estarmos juntos para organizarmos essa noite e partilharmos essas palavras, essas lembranças, essas memórias, esses afetos, podermos nos presentearmos e presentearmos os outros com essas palavras. Que as vozes da tradição oral e a arte nos fortaleçam. Que a memória seja um elo para as lutas ancestrais e cotidianas de resistência e sobrevivência do índio, do negro, da mulher, do gay, da travesti, do proletariado, da favela, dos artistas. Sejamos decoloniais, sejamos antirracistas, sejamos antifascistas, sejamos mais humanos e ambientalistas. Sigamos resistentes, cuidadosos, partilhando palavras, afetos e poesia. E só para a gente não esquecer que tem uma pessoa que não está presente, as três pessoas, acho que seria interessante a gente citar, a Marúcia, a Inês e a Franci Palhano, que também fazem parte da CIA, né? Se eu esqueci de mais alguém, lembrem, né? Adélia. Sintam-se Vinícius. Abençoados. Então, gente, muito obrigado. Beijo a todos e todas. E muito grato por esse momento, por esse encontro. Carminha, é com você. Parabéns, Marcos. Eu estou muito emocionada. Nessa pandemia, eu não contei histórias. Muita gente me chamou para fazer live, eu não quis. Mas a gente não podia se furtar de celebrar os 10 anos do projeto Noite de Histórias. Então, eu me revesti de uma capa que eu não possuía
e fui aprender a trabalhar no Google Meet, não sei o quê, e às vezes não dá certo, e outras vezes dá certo. Então, até nisso, a CIA tirou de mim mais um caldo e me deixa com mais uma coisa que eu posso ofertar e que eu posso transmutar. Eu só tenho que agradecer a Lenice, a Clenira, a todos os companheiros da CIA Palavras Andarilhas, a todos os contadores que passaram por essas noites todas, a todos que hoje estão de lá de longe, no frio, e ainda aqui com a gente. E aí eu vou dizer um trechinho bem pequenininho que eu selecionei. Dói-te alguma coisa? Dói minha vida, doutor. E o que fazes quando te assaltam essas dores? O melhor que sei fazer, excelência. E o que é? É sonhar. Esse texto é um recorte, é de Mia Couto. Eu acho que, junto com a palavra CIA Palavras Andarilhas, o que nós fazemos é sonhar, e como sonhamos juntos, esse sonho se transforma em realidade. Obrigada a todos, obrigada a Guga, Paulo André, todos da CIA, todos que estão aqui, todos que nos acompanham. Muito obrigada. Clenira ou Lenice? Eu estou aqui. Eu não vou usar minhas palavras, porque já foram muito exploradas aí por Paulo André e Carminha. Eu resolvi que, nesse momento, fiquei bastante emocionada, como eu estava lendo ontem, Tiago de Mello, o grande que nos trouxe até o Estatuto do Homem, mas não é o Estatuto do Homem. Eu quero trazer agora aquele hino de esperança que ele, em 1966, ele fez, e que é polissêmico, tem várias leituras, vários significados, dependendo da hora e do instante. Faz escuro, mas eu canto. Isso também é para nós todos, principalmente Palavras Andarilhas, nessa situação que nós estamos, e que é difícil, realmente, essa questão da tecnologia para muita gente, inclusive para mim. Então, ele disse que é leitura para todos os momentos, faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Vamos embora nesse sonho, pensando no outro dia, pensando no amanhã sem pandemia. Um beijo no coração de todos nós que fazemos isso acontecer em qualquer circunstância. Obrigada, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Única e exclusivamente a palavra que eu quero usar agora, com essa força que nós tivemos todos esses anos, com esses amigos todos que fizeram Noite de História acontecer. Beijo no coração. Muito obrigada por essa live acontecer, gente. Vocês, organizadores da tecnologia, convidando todo mundo. Muito obrigada mesmo, e eu estou muito emocionada. Não estou conseguindo mais ficar quieta. Quando foi que tu ficasse quieta? Me diz. Você pensar. Já pensou? Verdade. Nunca no Brasil. Quieta nas pernas, nos braços, mas no coração às vezes está quieto. E agora nem isso. Olha, lá falou, cadê Lô? Lô, cadê você? Oh, desculpa, Lenice, porque lá e Lô, mas Lenice, cadê você? Eu ia ficar calado, mas o povo não entra para ver caminhando. Não, tá, bota ela aí. Eita. Lenice. Já vai. Eita, vai. E agora? Aí eu sumi. Ela está na cozinha, chega já.
Não, tá aqui, é porque sumiu da tela. Tocando batom agora, tá lindo. Agora, Sumiu da tela. Tá lá em cima. Pode falar, minha linda. Já tá. Já tá aparecendo. Sumiu. Ah, meu filho, agora deu bode. Não, tira o dedo e fale. Eu não. Fala, minha linda. É que ela quer se ver. Mas, minha gente, sei não, viu? Nesse momento a gente fica sem palavras, porque a beleza que eu vi e ouvi, né? Essa poeticidade, esse aconchego literário, né, em nome da palavra. Mas também eu gostaria de trazer o nome de algumas pessoas que também, na nossa caminhada, contribuíram bastante. A primeira pessoa que eu quero louvar, agradecer, é Helena Pedra, porque ela foi uma grande incentivadora para que eu e Clenira fizesse o projeto e levasse para o Teatro Joaquim Cardoso. Também eu quero agradecer a Verônica, a Maria, a Milena e a todos que fazem o teatro, que abraçaram e que abraçam o nosso projeto. 10 anos é uma longa história, em que a gente sempre se encontrou com aquele entusiasmo, com aquela alegria e aquela esperança, né? Esperançar sempre em nome das histórias. São tantas palavras, Andarilhas, para agradecer, mas acredito que ainda há muito para inventar, pensar, lembrar, amadurecer e, se a gente desejar, desobedecer. Que todos nós tenhamos o direito de ler e ler-se, não só nas noites de história, mas ao longo de todos os dias, fazendo valer o princípio da fraternidade universal, que norteia os contos do país da infância. Então, muito obrigada, um grande abraço e vamos, em 2021, nós se aconchegar no Teatro Joaquim Cardoso. Bem, gente, falamos tanto em abraço. Vamos mandar um abraço um para o outro. A gente se abraça e manda. Vamos agora fazer um gesto agora de abraço e manda para o outro. Vamos entregar para o outro um abraço. Acho que a gente está sem segurar. Bem, gente, encerramos a nossa noite de histórias nesses 10 anos da CIA Palavras Andarilhas. Boa noite a todos e todas que estiveram aqui conosco nesse grande encontro. Beijo, um abraço no coração. Fazer um agradecimento especial a Marcos Vinícius Serafim de Souza. Sem ele, nós não teríamos esse lindo registro em fotografias. Inesquecível. Obrigada, meu amor, por me acompanhar nessa trajetória, por contar as histórias através de fotos e ainda abrir a boca e deixar as histórias sair também da sua boca. Muito obrigada. Muito bom, bem lembrado. Olha aí, ó. E já subiu no palco para contar a história, viu, Carminha? Não esqueça. Justamente, deixou as histórias brotarem também da boca. Eu falei em Vinícius no áudio, ele foi louvado. Ele já foi citado, muito louvado. Bem, gente, já são 10h05, era para terminar de 9 horas. O povo já está querendo fazer xixi, está querendo tomar água. Está na hora, ó. Tchau, gente, beijos. Cada um agora. Tchau, beijo. Tchau, meus amores. Graças a Deus, Deus abençoe a todos. Um beijo. Obrigada a todos. Um cheiro, Lenice. Maravilha! Obrigada, André.